Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 17. O perdão e o relacionamento santo. Seção 6. Estabelecer a meta. A aplicação prática do propósito do Espírito Santo é extremamente simples, mas é inequívoca. Ou seja, ele sempre deixa claro que toda a salvação é simples, mas a gente espera algo muito elaborado. E ele traz aqui que o propósito do Espírito Santo, essa aplicação prática no relacionamento santo, para transformar o relacionamento especial em relacionamento santo, é uma aplicação prática que é inequívoca, ou seja, não tem como errar. De fato, para poder ser simples, é preciso que seja inequívoca. Só é simples aquilo que é facilmente compreendido e, para tanto, é evidente que precisa ser claro. A colocação da meta do Espírito Santo é geral. Agora, ele irá trabalhar com você para fazer com que essa meta seja específica, pois a aplicação é específica. Existem algumas orientações muito específicas que ele provê para qualquer situação, mas lembre-se de que você ainda não reconhece que a sua aplicação é universal. Por conseguinte, é essencial, a essa altura, usar essas orientações separadamente em cada situação, até que você possa enxergar com maior segurança, além de cada uma delas, em uma compreensão muito mais ampla do que a que você possui agora. Em qualquer situação na qual esteja incerto, a primeira coisa a considerar muito simplesmente é, entre aspas agora, o que eu quero que resulte disso? Para que serve isso? São duas perguntas, então diante de qualquer situação que nos incomode, a primeira ação é questionar o que é que eu quero que resulte disso? Para que serve isso? O esclarecimento da meta tem que estar no início, pois é isso que vai determinar o resultado. No procedimento do ego, isso é revertido. A situação vem a ser o que determina o resultado, que pode ser qualquer coisa, mas a razão dessa abordagem desorganizada é muito evidente. O ego não sabe o que quer que resulte da situação. Ele está ciente daquilo que não quer, mas somente disso. Ele não tem absolutamente nenhuma meta positiva. Então, olha que interessante. Sempre que alguma situação, alguma circunstância, algum relacionamento, alguma pessoa, nos causar algum desconforto, algum incômodo, algum ataque até, alguma discórdia, a gente tem que parar e perguntar para a gente mesmo, o que eu quero que resulte disso? Para que isso me serve? E colocar a meta que eu quero alcançar. Se eu quiser a meta da paz, a meta do amor ou a meta da alegria, eu tenho que estabelecê-la já no início, porque caso contrário, ele trouxe também como funciona essa abordagem do ego. A situação, todo o desenrolar da situação acontece antes, sem determinar qual o resultado que se quer. E sem estabelecer a meta, fica muito fácil a situação, o conflito ali, a circunstância, ir para um caminho mais complicado ainda, de uma briga, de uma separação, de uma ofensa, de agressão. Então a gente tem que determinar a meta no início. E eu sei que no momento ali, no calor da situação acontecendo, fica até difícil da gente parar e fazer essa pergunta para a gente mesmo. Mas eu achei extremamente relevante essa informação que a gente acabou de ter aqui. Sem uma meta clara, positiva, estabelecida no ponto de partida, a situação apenas parece acontecer e não faz sentido enquanto não tiver acontecido. Então, você a olha em retrospectiva e tenta compor o que ela significou. E estará errado. Não somente o seu julgamento está no passado, mas não tem nenhuma ideia do que deveria acontecer. Nenhuma meta foi estabelecida para que se pudesse alinhar os meios a ela. E agora, o único julgamento que sobra para ser feito é se o ego gosta ou não do resultado. Ou seja, se algo é aceitável para o ego ou exige vingança.
Olha que situação, gente. A ausência de um critério para o resultado previamente estabelecido faz com que a compreensão seja duvidosa e a avaliação seja impossível. O valor de decidir com antecedência o que é que você quer que aconteça simplesmente está em que perceberá a situação como um meio de fazer com que isso aconteça. Eu achei muito interessante isso aqui. Inclusive, vou trazer essa abordagem para cada situação, para cada circunstância que eu me lembrar disso daqui, para poder conduzir o resultado que eu quero e não o resultado destruidor que aconteceria caso eu deixasse nas mãos, entre aspas, do ego, né? Você fará então todos os esforços para não ver o que interfere com a realização do seu objetivo e se concentrará em tudo aquilo que te ajuda a realizá-lo. É bastante marcante que essa abordagem tem te trazido para mais perto da seleção que o Espírito Santo faz da verdade e da falsidade. O que pode ser usado para realizar a meta venha a ser verdadeiro. O que é inútil desse ponto de vista vem a ser falso. A situação agora tem significado, mas somente porque a meta fez com que ela fosse significativa. A meta da verdade tem outras vantagens práticas. Se a situação é usada em favor da verdade e da sanidade, o seu resultado tem que ser a paz. E isso está bastante à margem do que seja o resultado. Vejam que coisa bonita que está falando aqui. Se a circunstância que a gente vivenciou resultou em paz, foi perfeita, foi a condução certa para o caminho que deveria ir. Porém, ele diz aqui que esse resultado da paz está bastante à margem do que seja o resultado verdadeiramente. Por que ele traz isso? Porque no nível evolutivo, no nível espiritual, o resultado dessa circunstância que gerou a paz influencia em muitos outros âmbitos de cura em níveis muito mais profundos, de propósitos que têm esse relacionamento que vivenciou essa circunstância. Então, isso não está no nosso nível de compreensão ainda, mas o resultado disso é muito mais profundo do que a gente consegue sequer imaginar. Se a paz é a condição da verdade e da sanidade, e não pode haver paz sem elas, ou seja, não pode haver paz sem verdade e sem a sanidade, onde está a paz, elas têm que estar. A verdade vem por si mesma. Se você vivencia a paz, é porque a verdade veio a ti e assim verá o resultado verdadeiramente, pois o engano não pode prevalecer contra você. Irá reconhecer o resultado porque está em paz. Aqui, mais uma vez, vê o oposto da maneira de ver as coisas através do ego, pois o ego acredita que a situação traz a experiência. O Espírito Santo sabe que a situação é como a meta a determina e é vivenciada de acordo com a meta. A meta da verdade requer fé, ou seja, requer confiar em algo maior, na condução do Espírito Santo. A fé está implícita na aceitação do propósito do Espírito Santo e essa fé a tudo abrange. Onde a meta da verdade está estabelecida, lá tem que estar a fé. O Espírito Santo vê a situação como um todo. A meta estabelece o fato de que todas as pessoas nela envolvidas desempenharão o papel que tem na sua realização. Isso é inevitável. Ninguém falhará em coisa alguma. Isso parece exigir uma fé que está além de ti e além do que você pode dar. No entanto, isso só é assim do ponto de vista do ego, pois o ego acredita em resolver o conflito através da maior fragmentação e não percebe a situação como um todo. Por conseguinte, o ego busca partir segmentos da situação e lidar com eles separadamente, pois tem fé na separação e não na totalidade. O ego quer sempre a separação.
Confrontado em qualquer aspecto da situação que pareça ser difícil, o ego tentará levar esse aspecto para algum outro lugar e lá resolvê-lo. E ele parecerá ser bem-sucedido, exceto que essa tentativa conflita com a unidade e necessariamente obscurece a meta da verdade. E a paz não será vivenciada, a não ser na fantasia. Por que a paz não será vivenciada, a não ser na fantasia? Porque pode ser que a gente tenha uma paz momentânea com aquela situação, com aquela circunstância, mas que de repente brota da gente novamente aquela revolta, aquela mágoa, aquela culpa, aquele julgamento. Então, é uma paz que não é verdadeira. Dessa forma, a verdade não veio, porque a fé foi negada, sendo afastada de onde tem que estar por direito. Assim, você perde a compreensão da situação que a meta da verdade iria te trazer. Ou seja, a gente deixa de ter o aprendizado ou a lição que aquela circunstância estava nos trazendo para que a gente evoluísse para outros níveis de consciência. Isso acontece porque soluções de fantasia trazem apenas a ilusão da experiência, e a ilusão da paz não é a condição na qual a verdade possa entrar. Que interessante, né? Então, sempre que a gente se vê diante de qualquer conflito, qualquer circunstância, qualquer situação desafiadora, problemática, que envolve uma ou mais pessoas, que a gente pare, que a gente faça aquela pergunta, estabeleça a meta no início, né? O que eu quero que resulte disso? Para que isso me serve? Ou seja, quais aprendizados que eu tenho que ter com essa situação? O que eu preciso liberar? Para que com isso a gente deixe de criar maiores sofrimentos e situações mais complicadas ainda nas nossas próprias vidas. Fim da leitura do livro-texto.